Boas fãs amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise e de antevisão das provas velocipédicas e vamos então no vídeo de hoje falar um pouco sobre a 49ª edição da Volta ao Algarve. Como vocês sabem, a Volta ao Algarve é uma prova por etapas, que vai ter um total esta temporada, assim como nas demais, de 5 corridas, de 5 etapas, entre os dias 15, quarta-feira, e dia 19, domingo, de fevereiro de 2023. E estamos a falar de uma prova que faz parte do circuito Europe Tour, ou seja, pertencendo ao segundo escalão de corridas a nível internacional. Falando um bocadinho da sua vertente histórica da Algarvia. A verdade é que a Volta ao Algarve foi uma prova que se começou a realizar na década de 60, precisamente no ano de 1960, tendo sido então nesse ano ganha por José Manuel Marques. A verdade é que esta corrida foi também realizada em 61, ganha por um seu colega de equipa, lá está, José Manuel Marques, mas de 1962 até 1976, ou seja, década e meia, a Algarvia não se realizou. Por problemas económico-financeiros, por uma conjuntura política naquela altura bastante turbilhada, com a guerra colonial, com a ditadura em Portugal, e a Volta ao Algarve só voltou a ser realizada em 1977, ano em que venceu então Belmiro Silva. Curiosamente, Belmiro Silva foi então o corredor que venceu no regresso desta competição à estrada e também é o atual detentor de vitórias, com 3 vitórias na Volta ao Algarve. Um corredor então o recordista de vitórias. Além de 1977, venceu em 1981 e em 1984. Outro dado curioso, mas pela vertente negativa, é que a vitória de Belmiro Silva em 1984 ficará sempre associada à prova em que morreu devido a um acidente grave, uma queda muito feia do nosso eterno Joaquim Agostinho, que poucos dias mais tarde faleceria devido a essa queda que ocorreu na última etapa da Volta ao Algarve de 1984. Nos anos 90, podemos constatar outro facto, é que nos anos 90 do século XX verificou-se na Volta ao Algarve um fenómeno de internacionalização da prova, isto é, de 1960, primeira edição da Algarvia, até 1992, todas as provas da Volta ao Algarve foram ganhas por corredores portugueses, mas é a partir de 93 e sobretudo nos finais dos anos 90 que se verifica esta internacionalização ao ponto de outros corredores estrangeiros terem conquistado o sul do país, vencendo então a Volta ao Algarve. Relativamente ao último português, ao último luso que venceu a Algarvia, temos de referir o nome de João Rodrigues, corredor da W52 Futebol Clube do Porto, enquanto corredor que em 2021 então venceu a Volta ao Algarve e foi o último português a obter este feito. Falando um pouco sobre o corredor que venceu na última temporada, devemos falar e referir o nome de Remco Evenepoel, um corredor que iniciou a sua fenomenal época de 2022 no Algarve, sendo então o início de um grande sucesso na temporada passada, com vitórias na Liège-Bastogne-Liège, na Clássica de San Sebastián, a Volta à Espanha e, por fim, ter sido também campeão do mundo. Além da vitória de 2022, devemos acumular a sua vitória de 2020, sendo então o corredor que possui 2 vitórias na classificação geral final da Volta ao Algarve em bicicleta. Relativamente então ao perfil da corrida deste ano, a Volta ao Algarve de 2023 irá contar com um total de 795 km divididos por 5 dias de prova. E então, vamos então agora falar um pouco sobre cada etapa da Algarvia de 2023. Começando então pela primeira etapa.
A primeira etapa será uma ligação entre a cidade de Portimão até à localidade de Lagos, num total de 200 km e 200 metros. Esta primeira jornada terá então um total de duas subidas. Primeiramente, os corredores irão passar pela Cruz da Assomada, quarta categoria ao quilómetro 63, e em nave, terceira categoria ao quilómetro 139, além de também ultrapassarem um sprint intermédio ao quilómetro 169. Em suma, podemos esperar uma etapa que terminará ao sprint, podendo alguns especialistas nas chegadas rápidas ficarem, lá está, arredados da vitória, devido a estas duas subidas que irão ultrapassar durante esta primeira etapa da volta ao Algarve. Relativamente à segunda etapa, estamos a falar de uma etapa que vai ligar a cidade de Sagres até ao Alto da Foia, na Serra de Monchique, num total de 189 km e 400 metros de extensão. Esta etapa, este dia de prova, será muito importante para fazer as primeiras diferenças entre os homens da geral, porque antes de chegarem efetivamente ao Alto da Foia, os corredores terão também de ultrapassar 3 contagens de montanha. 2 terceiras categorias, em casais e alferces, ao quilómetro 80 e 112 respectivamente, e uma segunda categoria em pomba, ao quilómetro 175. A meta desta segunda etapa da volta ao Algarve coincidirá com o Alto da Foia, isto é, uma subida de 7.500 metros a 6% de inclinação média. Em síntese, será uma etapa para os homens da geral, ou seja, para um homem que saiba subir, para um trepador ou, no máximo, para um puncher trepador, ou seja, um corredor que, além de ultrapassar as subidas, tem aquela ponta final eficaz para vencer esta segunda etapa da Algarvia. A etapa número 3 terá um total de 203 km e 100 metros de extensão entre a cidade de Faro e de Tavira, e é uma etapa que, com toda a probabilidade, será discutida ao sprint. A quarta etapa será outra vez uma chegada em alto, que vai contar então com a subida mítica ao Alto do Malhão. Esta jornada começa em Albufeira e termina nesta subida em Lolé, num total de 178 km. A penúltima etapa da prova Algarvia contará então com 5 prémios de montanha. 3 terceiras categorias, em picota, vermelhos e alte, aos quilómetros 47, 111 e 140 respectivamente, e uma dupla exceção ao Alto do Malhão, nos quilómetros 154 e depois o quilómetro 178, visto que a chegada final será coincidente com a subida final ao Alto do Malhão, que terá um total de 2.200 metros a 7,7% de inclinação média. Por fim, no último dia de prova, na etapa número 5, teremos um contrarrelógio de 24 km e 400 metros em Lagoa. Um percurso lá está ondulante, mas sem grandes dificuldades, no qual os especialistas têm uma grande palavra a dizer no que concerne à vitória na última etapa da Algarvia de 2023. Ou seja, estamos então aqui a verificar 795 km de total desta prova no Algarve, distribuídas por 5 dias de prova, 2 chegadas rápidas, 2 etapas para os homens da geral, além do contrarrelógio em Lagoa. Passando agora a descrever um pouco quem são ou quais são as equipas que estarão presentes na 49ª edição da Volta ao Algarve. A Volta ao Algarve este ano contará com um total de 25 equipas, um número fenomenal, no qual devemos constatar a presença de 12 equipas do World Tour, que vou passar imediatamente a enumerar. Primeiramente a Alpecin de König, depois a presença da equipa da Bora Hansgrohe, a equipa da EF Education EasyPost, também a equipa da Groupama FDG, Ineos Grenadiers,
Intermarché Circus Wanty, a equipa da Jumbo-Visma, a presença da Sodal Quick-Step, que vem de uma vitória em Portugal alcançada por Casper Pedersen na Figueira Champions Classic, a Arkea Samsic, a equipa da DSM, a Trek Segafredo e a equipa da UAE Team Emirates. Relativamente a equipas pró-continentais, estarão presentes 4 equipas, no qual devemos constatar a presença da equipa espanhola da Caja Rural, a equipa americana da Human Powered Health, a equipa suíça da Tudor Pro Cycling Team e a equipa norueguesa da UNO-X. Por fim, temos as nossas 9 equipas continentais nacionais, no qual irei também enumerar a presença da ABTF Betão Feirense, a equipa da Apel Resorts Tavira Sport Clube Feirense, a Aviludo Loltano, a Credibon LA Alumínios, a EFAPEL Cycling Team, a equipa da Glass Drive Q8 Anicolor, Kelly Simoldes UDO, Rádio Popular Paredes Boa Vista e, por fim, a equipa da Tab Fermortágua Ovos Matinados. Portanto, serão estes os conjuntos que estarão presentes na edição da Volta ao Algarve. 25 equipas, um número excepcional de equipas representadas nesta prova. Por fim, vamos fazer então aqui uma síntese de quem são os potenciais candidatos às vitórias das etapas. Vamos então começar por falar de quais são os principais corredores talhados para o sprint, isto é, quais são os corredores que têm francas possibilidades de vencer a etapa número 1 e a etapa número 3. E aqui devemos constatar, sobretudo, a presença de Fábio Jacobsen, o atual campeão da Europa de fundo, que é um dos principais sprinters da atualidade e que terá uma grande probabilidade de novamente vencer na Volta ao Algarve, visto que quando cá vem tem sempre altas chances, porque vence, praticamente quando vem cá, vence uma etapa na Algarvia. E quais são os seus principais adversários? Na minha opinião, a presença de Jordi Meeus dentro da estrutura da Bora Hansgrohe, que traz uma equipa talhada para a classificação geral, mas Jordi Meeus é um corredor que vem fazendo bons resultados. Terminou há dias de fazer top 3 na clássica da Almeria, em Espanha. E dentro da equipa da UNO-X temos 2 corredores. Por um lado temos a experiência, a capacidade de Alexander Kristoff, que fez a sua primeira corrida dentro da UNO-X na clássica lá está de Almeria, obtendo a 4ª posição. E por outro lado a irreverência, a jovialidade de Soren Varenskjold, um corredor que este ano efetivamente já venceu no Saudi Tour, batendo Jonathan Millen e outros sprinters lá presentes. Também podemos falar de Mike Tunison, de outros corredores que vão estar à partida na Volta ao Algarve, mas dentro dos corredores portugueses devemos constatar a presença de Yuri Leitão dentro da Caja Rural. E obviamente dentro das estruturas nacionais, talvez um Luís Mendonça para tentar obter um top 10 dentro da equipa da Glass Drive Q8 Anicolor. Posto isto, relativamente ao contrarrelógio, por exemplo, a etapa número 5, vou querer ver muito o duelo Stefan Kung versus Filippo Ganna, visto que Stefan Kung vai provisoriamente, e acredito eu com muita probabilidade, fazer parte da Volta ao Algarve. Acredito que não vá batalhar por uma classificação geral, mesmo que saiba subir, mas acredito que o pico de forma está muito longe do desejado, visto que o seu objetivo são as clássicas do Norte, assim como Filippo Ganna. É verdade que Filippo Ganna, por exemplo, fez uma grande exibição na Volta a San Juan, ficando atrás de Miguel Angel Lopes numa chegada em alto, à frente de Sergi Higuita, por exemplo. Mas acredito que eles vão sim testar-se no contrarrelógio de 24 km e 400 metros para, lá está, é o habitat deles. Eles querem mostrar que são os melhores do mundo, e são os 2 melhores no contrarrelógio do mundo, talvez com Remco Evenepoel e mais alguns. Também vou querer ver a participação de Thomas Pidcock, corredor da Ineos Grenadiers, na mesma linha de Filippo Ganna, só que Thomas Pidcock
uma pessoa se olha para os corredores que a equipa da Ineos vai trazer à prova, são grandes corredores e trazem 3 ou 4 para a geral. Eles têm que escolher um. Acredito que Pidcock não será o escolhido para a geral. Quero vê-lo a testar-se nas subidas algarvias, mas talvez testando-se num dia ou noutro, trabalhando para um dos seus colegas de equipa nas etapas mais importantes, porque lá está, ele vai fazer agora a transição do ciclocross, no qual andou muito no final do ano de 2022 e no início de 2023, com o objetivo de estar muito bem nas clássicas, sobretudo as Ardenas, acredito eu. Posto isto, acredito que seja um momento necessário, um momento primordial para falarmos um bocadinho de quem são os candidatos a vencer a classificação geral final da volta ao Algarve. Como disse, 2 chegadas em Alto do Malhão e o Alto da Foia, e o contrarrelógio de 24.400 metros de extensão. E eu enumerei aqui alguns nomes no qual vou estar a mirar muito bem nestes 5 dias de prova no Algarve. Começando dentro da equipa da Bora Hansgrohe por Sérgio Higuita, corredor que já não é o atual campeão nacional da Colômbia. Esse feito passou para Johan Esteban Chaves, corredor da EF Education Easy Post, mas que o ano passado venceu curiosamente numa das chegadas no Algarve. Acredito que tenha vencido no Alto do Malhão, já que no Alto da Foia a vitória foi para David Gaudu. Mas Sérgio Higuita tem tudo para novamente estar entre os melhores e quem sabe fazer melhor do que o ano passado. E acredito que um top 3, top 5 seja muito provável para o corredor colombiano da estrutura alemã da Bora Hansgrohe. Só que dentro da Bora temos outro corredor, o atual campeão da Volta à Itália, Jai Hindley. O corredor australiano vem fazer aqui o seu continuar de época, visto que já esteve presente no Tour Down Under, e acredito que com uma melhor forma física possa estar aqui a discutir um top 10, mas a equipa alemã tem que eleger ou Higuita ou Hindley, e nesta fase, e consoante as etapas que temos pela frente, Higuita é mais candidato do que Hindley. Hindley gosta de subidas mais duras, com alguma percentagem. Higuita gosta de subidas explosivas, mas também está-se a converter cada vez mais num corredor trepador puro. Ou seja, é difícil dentro desta equipa eleger um nome, mas eu votaria em Sérgio Higuita para fazer melhor resultado na geral da volta ao Algarve. Dentro da Groupama FDG, disse que Stefan Kung Skegson, Kung vai ali testar-se no contrarrelógio e trabalhando talvez num bloco para o sprint de Jake Stewart, corredor britânico, que pode ser uma boa referência para os sprints dentro da equipa francesa, mas Valentino Madouas poderá ser um corredor aqui a testar-se de um top 10. Top 5 acho que não, mas top 10 é um corredor que pode muito facilmente fazer top 10, se efetivamente quer fazer aqui um bom resultado na geral, porque o objetivo dele, assim como de Kung, passará pelas clássicas do Norte e depois a volta à França para apoiar David Gaudu. Só que ele é um corredor que sobe bem, é bom no plano, é bom no paralelo e ele é um corredor muito completo, o Valentino Madouas. Mas acredito que ele possa, caso queira efetivamente lutar pela geral, fazer top 10 nesta corrida. De seguida, 2 nomes dentro da equipa da Ineos Grenadiers. Além de já termos visto Filippo Ganna, além de termos visto Thomas Pidcock, referenciar aqui, por um lado, Timon Arensman, o corredor neerlandês, antigo corredor da DSM. Este ano já fez algumas corridas pela equipa britânica, nomeadamente na volta à Comunidade Valenciana. Gostei de ver, sobretudo a trabalhar para Groganart e ser batido na linha de meta para Rui Costa. Mas acredito que, com uma melhor forma física, possa aqui discutir um top 5. Mas lá está, na mesma linha da Bora, por um lado Arensman, por outro lado Daniel Martínez, um corredor que o ano passado também fez um belíssimo resultado na geral, foi terceiro, atrás de McNulty e de Remco Evenepoel, e por isso é como, lá está, disse há pouco, é como a Bora. Higuita teve o ano passado e fez um belo resultado, Martínez teve o ano passado e fez um belo resultado, só que vão ter aqui, por um lado,
Hindley ao pé de Higuita e Arensman ao pé de Martínez. Será uma equipa que pode jogar coletivamente, atacando com um ou atacando com outro. De seguida, falar de Rui Costa. Corredor português da Intermarché Circus Wanty está a andar que se farta. Um corredor que venceu um dos Challenge Mallorca, venceu a Comunidade Valenciana no último dia com um ataque espetacular e vencendo essa mesma etapa. Top 5 na Figueira Champions Classic. Um corredor que pode apontar aqui facilmente a pódio ou top 5. É bom a subir, é bom nessas chegadas explosivas e o contrarrelógio dele nunca foi mau. Não é dos melhores, mas não é um contrarrelógio mau. Portanto, acredito que Rui Costa, corredor português, pode fazer aqui top 5. Top 5 acho que é mais provável do que top 3, visto a concorrência que esta corrida terá. Depois falar de Tobias Foss. A verdade é que a equipa da Jumbo-Visma não traz um corredor como Roglic, um corredor como Vingegaard, nem sequer um Kruijswijk ou um Sepp Kuss, mas traz Tobias Foss, atual campeão do mundo do contrarrelógio, uma vitória surreal, na minha opinião, mas que, além do contrarrelógio, no qual ele é bom, não é dos melhores do mundo, mesmo sendo o atual campeão do mundo, pode-se intrometer aqui num top 5. O ano passado, lembramos mais da queda dele e de Higuita no Alto da Foia, uma queda um bocadinho estranha, mas ele esteve bem, esteve ali no top 10 da Algarvia e por isso mesmo acredito que ele possa novamente fazer aqui um bom resultado nesta corrida. Por último, e na minha opinião, o principal candidato à vitória da Volta ao Algarve edição 49 é João Almeida, o corredor da UAE Team Emirates. Vai dar seguimento à sua época, esteve em algumas clássicas de Maiorca, fez um top 10 inclusive, e é um corredor que é bom no contrarrelógio, mesmo que tenha perdido algum fulgor que tinha na Quick Step, mas é um bom contrarrelogista, sobe bem, tem chegadas ao seu estilo, é um corredor que, se estiver bem posicionado, tem uma boa ponta final em grupos reduzidos. Por isso, João Almeida tem tudo para vencer, além de que vai correr em casa, não é verdade? Correr em Portugal, como o Rui Costa. Acredito que isso dê uma grande sensação, um grande fulgor para os nossos ciclistas portugueses correr no seu país. Logo, temos que debitar alguma esperança e também alguma pressão no João Almeida, que vai trazer corredores portugueses como o Rui Oliveira, como o Ivo Oliveira, vai trazer o Hirschi, o Matteo Trentin e o Jay Vine. Portanto, um bloco para a montanha com o Hirschi e com o Jay Vine acredito que seja suficiente para este tipo de etapas que vamos ter no Algarve. Se levarem este bloco para o giro será muito mais difícil. Mas acredito que João Almeida então seja o principal candidato a vencer a Volta ao Algarve em bicicleta, edição número 49. Portanto, acredito que da minha parte relativamente a esta análise em divisão da Volta ao Algarve seja tudo. Eu agradeço sempre muito a vossa presença no meu vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o mesmo. Deixem nos comentários quem acham que vai vencer a Volta ao Algarve em bicicleta de 2023. Interagem comigo, caso queiram. Se não quiserem colocar na caixa de comentários, mandem mensagem privada no Instagram e no Twitter, que está nos detalhes deste vídeo. E a gente vê-se por aí num próximo vídeo. Um grande abraço.